Olá, Aline, seja muito bem-vinda. A gente está aqui nesse momento muito especial onde falaremos sobre Eneagrama. Depois de alguns meses, né, Aline? A gente que está aqui, eu tenho um grande prazer realmente de fazer parte, né, dos projetos da Aline, no Reflorestar, por exemplo. Quero falar, na verdade, quero trazer para vocês o currículo da Aline, que é especialista em Eneagrama e muitas outras coisas, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa super acessível que tem um projeto maravilhoso semanal, Reflorestar. Então, para além disso, também a gente vai deixar aqui os contatos da Aline, né, para você que depois queira aprofundar nesse universo e para você saber um pouquinho mais sobre quem está aqui para falar sobre o Eneagrama para a gente. Eu estou aqui com o currículo, né, da Aline dos Anjos, que é mãe, psicanalista, clínica, escritora, professora e especialista em Eneagrama. Graduada em Direito, ela é professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória, FDV, é professora do Instituto Lieb, onde atua no módulo Envelhecência, é dedicado à clínica do envelhecimento e às subjetividades contemporâneas. A Aline atua clinicamente da infância à velhice, com atendimentos individuais, acolhimento parental e trabalhos institucionais, especialmente em casas de repouso e contextos de cuidado, articulando escuta clínica, memória, autonomia e vínculo. A Aline é supervisora clínica do dispositivo Chicamani Congo, membro do coletivo de pesquisa, ativista em psicanálise, educação e cultura, o CEPAPEC, é idealizadora e cofundadora do Reflorestar, projeto de escuta coletiva, leitura compartilhada e escrita implicada, sustentado por ética, território, memória e cuidado. E antes de passar a fala para a Aline, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, de pele parda não retinta. Estou aqui com meu cabelo cacheado jogado de lado, com uma blusa azul. Estou com um anel verde, um colarzinho verde, sentada numa poltrona marrom, né, com encosto. Atrás de minha esquerda eu tenho uma cortina branca, uma porta branca, um espelho com uma flor. E é isso. Seja muito bem-vinda, Aline. Vou passar a palavra para você. Obrigada, Tainara, pelo convite e por todas as referências aí que você fez, né, ao meu trabalho. É uma alegria estar aqui com você. Eu sou uma mulher branca, do olho verde, estou com um óculos vinho, quadradinho, cabelo cinza e preto bem curtinho, uma blusa vermelha com babados, um colar com sementes ao centro, uma pulseira dos povos originários, que tem umas imagens que lembram uma serpente, e estou aqui a seu convite, né, para falar um pouco sobre o Enneagrama, né? Então, acho que assim, o Enneagrama, começando pelo próprio nome, né? Enia vem de 9 e grama de gráfico, de figura. Então, ele é uma figura geométrica, é um mapa, né, que tem 9 tipos de personalidade, né? Na tradição do Enneagrama, ele pressupõe que existem 9 estruturas de psiquismo, e isso vai ampliando, e é uma chave de leitura. Eu estou aqui com o meu mapa de mesa para poder apresentar para É. vocês, mas antes vou mostrar já aqui um pouquinho, né, o mapa, né? Você Olha que interessante. conectar o Sobe mapa, mais um pouquinho para gente. Ótimo, assim tá tá perfeito. bom? Muito bom. Aham. Então, vocês veem que é, né, o 9, né, né, dos 9 pontos, né, e o grama do mapa, de um esquema gráfico, né, dessa imagem, dessa figura, e a gente vai falar um pouco mais. Eu vou voltar com ela um pouco de vez em quando para a tela para a gente ir falando, né, mas vocês veem aqui que tem um círculo, tem um triângulo central, e aqui, né, essa outra figura é uma episade, né? Então, ela é um mapa da personalidade, né? E o mapa, ele é um mapa que está aqui estático, mas existe o caminhante.
Então, assim, o Enneagrama, ele é uma chave de leitura, né, para a gente entender alguns comportamentos, uns apontamentos, compreender um caminho de crescimento e qual caminho que não é muito legal de seguir, né? Como desenvolver habilidades, potencialidades, mas nada disso acontece só com a informação, é necessário que o caminhante caminhe, ele é só um mapa. Facilita a nossa viagem, né? Quando a gente sabe aonde parar, onde não parar, opa, aqui tem um hotel para eu dormir. Mas se você não sair em viagem, nada acontece, né? Fica só ali aquela coisa estática, né? Então, ele é um mapa, né, que vai estar indicando caminhos, caminhos muito claros de crescimento, de como se desenvolver, de onde não cair, tipo assim, opa, aqui tem uma armadilha aqui para mim, sinaizinhos de alerta, mas nada disso substitui o movimento pessoal. Então, assim, ele é um conhecimento, né? Eu sou professora, trabalho também com a transmissão do Enneagrama, mas ele não substitui, por exemplo, a terapia, seja ela qual for, tá? Entendi. Ele é uma ferramenta. E você faz, você vai trazer, quando você explica a ideia da casa, né? Quando você fala do caminhar, como é que é isso? Então, assim, né, eu gosto de trazer a alegoria da casa, de uma casa redonda, né, porque ele começa aqui com um círculo, né, então você Aham, imagina que isso aqui é uma casa, e você é uma casa, e essa casa, ela tem 9 quartos, então essa aqui vai estar olhando para cá, essa daqui vai estar para cá, cada quarto nessa casa vai ter uma janela e vai ter uma visão do externo. A gente é a casa, mas alguma coisa aconteceu nos nossos anos iniciais, ali na infância, todo mundo tem suas experiências dolorosas, como que a gente simbolizou isso. E aí a gente acaba se fixando em um determinado ponto, em um determinado quartinho, né? Ali você se sente mais seguro, né? Outros quartos você não gosta nem de passar na frente, e aí a gente fica fixado nessas experiências que a gente teve ali na nossa infância e a gente esquece que a gente é a casa inteira. E aí a gente fica só com uma porção da vista. entendi. Então, o objetivo é saber em que quarto que a gente se fixou, por que que a gente se fixou nesse quarto, e lembrar que a gente é a casa, e de visitar todos esses ambientes. Por isso que também, assim, a gente fala muito que é uma ferramenta de compaixão. Compaixão primeiro com a gente, para entender por que que a gente se fixou, o que que aconteceu com a nossa história, e também com o outro, porque quando você visita outros quartos, você começa a Ponto pro perceber outro lado. Uhum, né, aquela vista, porque a gente fica acostumado a olhar só por uma ótica, né? Então, é um convite para esse retorno para casa, para a gente andar pela casa toda, percebendo que existem modos diferentes e situações diferentes de ser e estar no mundo. Então, eu gosto muito dessa alegoria, sabe? Dessa casa redonda, com esses 9 quartos. Tem um quarto onde a gente. Alguma coisa aconteceu ali na nossa infância, a gente teve alguma experiência que fez com que a gente se fixasse ali, mas a gente é a casa toda. E aí, assim, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre os centros de inteligência, assim, porque vocês vão vendo que o Enneagrama, ele vai se expandindo, né? A gente falou que tem aqui 9 tipos de personalidade, mas antes desses 9 tipos, ele entende que nós temos 3 centros de inteligência. Inteligência entenda como energia, né? A gente vai ter um centro, essa parte de cima, 8, 9, 1, o centro da energia prática, o 2, o 3 e o 4, o centro da energia emocional, e o 5, o 6 e o 7, o centro da energia racional. E aí eu vou falar um pouquinho desses centros e depois a gente vai passear por cada tipo. Porque outra coisa também, sabe, Tainara, que é importante falar, é que não existe alguém te dizer que tipo você é. Isso é muito importante. Tá. Nossa, tá ali, a Tainara é o tipo tal. As pessoas pegam aquelas características básicas que estão ali
e vão rotulando. E assim, se tem uma coisa que a gente tenta fazer e desconstruir, é tirar esses rótulos. Então, Aham. o enneagrama ajuda a gente a nomear situações, nomear experiências, né? Dar nome mesmo à É, coisa. fala mais sobre a questão do nomear. A gente até já conversou sobre isso uma vez, mas como que seria isso? Ajudar a nomear. Nomear o quê? Existem coisas que antecedem a nossa palavra, mas a gente sente no corpo. A gente sente um desconforto, a gente sente um incômodo, mas a gente ainda não sabe o que é aquilo. Você sente, mas você não sabe o que é. Então, às vezes, você está ali, por exemplo, passando por uma situação de violência, e você não sabe que aquilo é violência. Que dentro da sua construção subjetiva, aquilo às vezes era interpretado como carinho até, mas você sente que tem alguma coisa errada. E aí vem alguém e fala, olha, isso que você está passando é violência. Aí você fala, ah, caramba. Mas e aí, o que você faz com esse nome que apareceu? Nossa, realmente eu tenho um sentimento de menos-valia quando a pessoa trouxe esse nome para você. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso a partir desse momento? Por isso que a gente fala assim, ele é um mapa, mas quem caminha é você. E isso é fruto do seu trabalho de desenvolvimento, sabe? Mas ele ajuda muito a nomear as coisas, a ter uma compreensão da sua história, de você buscar, né? Eu me recordo, né, que quando eu fui fazer a formação em Enneagrama, eu já fazia minha análise pessoal, né? Para a gente estar atuando como psicanalista clínico, a gente tem um tripézinho ali, que é a nossa análise pessoal, supervisão e a parte teórica que se mantém. Assim, não existe uma analista formada, a gente está sempre em formação e em deformação. Então, quando eu fui buscar o Enneagrama para fazer esse outro curso, eu já estava em processo de análise. E aí eu ia ali, assistia uma aula, mexia, via uns nomes e assim, oh, caramba, olha só, faz sentido para mim. E aí eu trabalhava isso na minha análise, para entender as nuances da minha história única e singular, mas que Outro, dialoga com outras pessoas que têm o mesmo tipo, compreende? Mas o que fez cada um agir de determinada forma é da história única de cada um. então não é um oráculo. Isso aqui não é uma coisa que você que define a pessoa de fora. É a própria pessoa que se identifica. Isso. E aí Tá. por isso que é importante, assim, não é uma fase inicial que quem já teve contato com o Enneagrama, às vezes fica assim, ai, meu Deus, lá vou ouvir de novo falar dos 9 tipos, mas é necessário, porque a pessoa ela tem que conhecer um pouco de cada tipo para ela se identificar. Mesmo porque, quando a gente faz uma apresentação, a gente vai falando das características, das situações mais básicas, né, mais comuns. Mas dentro do próprio sistema, você tem ali 9 graus de consciência. Então, não é porque é, a fulana é tipo 1, né? São 9 tipos, então a gente sempre vai estar falando assim, tipo 1, tipo 2, que todo mundo que é do tipo 1 é igual, porque você tem outras influências, você tem os instintos, você tem esses graus de consciência, tem a maturidade de cada um, tem o tanto que cada um já trabalhou em si, né? Então, assim, às vezes a pessoa escuta assim, mas não tem nada a ver com esse tipo. E quando começa a adentrar nas motivações, né, que cada tipo tem uma motivação, tem um conflito ali na infância, começa a perceber, fala assim, poxa, eu sou esse tipo, e às vezes fica uma vida inteira identificada de forma equivocada, porque não foi aprofundando, né? Sim. Outra coisa comum também, assim, que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala do enneagrama, além dessa questão dos rótulos, que o objetivo não é rotular, é identificar para que você saia desse padrão, para você sair dessa fixação. É como se você tivesse fixado nessa máscara e você vai ver, não, eu não sou isso.
Eu A sou casa toda. assim, mas eu sou a casa toda. É o oposto, né? Porque assim, você fala isso, é interessante. Até quando você mostrou assim, mostra de novo para gente a imagem, que é bem interessante isso. Então, assim, eu tenho todas essas potências. Porque eu falo assim, quando a gente escuta, a pessoa às vezes, eu sou esse tipo, é por isso que eu faço isso, mas o intuito é o inverso, né? Na verdade, todo mundo tem todas essas potências, mas eu acabei fixando e tendo um determinado tipo como meu dominante. É tipo isso, né? Ele domina, mas a ideia é que eu saia dessa fixação e possa transitar nas outras potências. É tipo isso. É isso aí, né? A gente tem um padrão, que é um padrão da personalidade, que é como a gente se apresenta aqui no mundo, mas a gente não é só isso, né? Então, quando você começa a ter essa consciência, porque é aquilo, é como se fosse o seu automático. Então, é tipo, é trabalho mesmo. Opa, tô eu de novo aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Então, não é para servir de muleta, não é para servir de justificativa. Tipo assim, você sabe, né? Mas é porque eu sou tipo Ariana, tal. É por isso que eu ajo assim. Eu exploro. Não, né? O objetivo não é esse. Então, assim, é você que tem que se identificar. Então, para você se identificar, você tem que ter um conhecimento sobre todos os tipos, né? É um convite para mudança, para o movimento, para uma dança, né? Você vai circulando ali por esses ambientes dessa casa redonda, é circularidade, não é fixação. Né? Senão você fica igual aquela música, né, da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. Não, né? Então, assim, é muito comum as pessoas, quando elas têm o primeiro contato com o enneagrama, com esse mapa, é, ele é como se fosse uma ponte também, sabe? Entre o psíquico e o espiritual, né? Porque ele vem de muitos anos, assim, ele é uma sabedoria que vem da Mesopotâmia, que passa por muitos povos, por muitas tradições, né? Então, existem padrões respiratórios, mas isso é tudo mais para frente. Não quem tem quiser a aprofundar pode te primeira procurar, né? etapa, a primeira etapa é você se identificar. Então, assim, para que a pessoa se identifique, ela tem que conhecer os 9 tipos. E você pode mostrar para a gente um pouquinho os 9? Você pode dar essa Vamos palhinha? começar falando dos 3 centros de Tá. inteligência. E aí eu vou, depois, a partir desses 3 centros, eu vou falar um pouquinho de cada tipo. E aí é legal que a pessoa já vai pensando assim, olha, eu me reconheço um pouco aqui. Ou, nossa, estou lembrando do fulano, vou mandar Manda essa. pro fulano, gente, faz isso. Tipo assim, nossa, vai fazendo sentido. Então, assim, né, o centro de energia, vão entender assim, esses centros de inteligência como centros de energia, como habilidades. Então, a gente tem o centro da inteligência prática, né, que é da ação, do dinamismo, do movimento. A energia desse centro é a raiva, é o ódio, é a agressividade. Lembrando que isso é energia de movimento, de ação. E que todo mundo tem os 3, tá? São 3 centros o da inteligência prática, o da inteligência emocional e da inteligência racional. Todo mundo tem os 3, mas tem gente que pensa primeiro, para depois sentir e depois agir. Tem gente Fazer. que age, sente e depois vai pensar. Nossa, isso é muito interessante. Então, todo mundo tem todos, mas a gente tem uns que são dominantes. Isso vai interferir também de como a gente se comporta no mundo. Eu penso para depois sentir, para depois fazer. Que É, interessante. então, assim, todo mundo tem os